Olá, amigos e irmãos do canal Teologia Sem Fronteiras. Hoje eu quero tratar de um assunto de extrema importância. Talvez vocês podem estar pensando, pode não ter a ver com a Bíblia, mas eu quero deixar bem claro para vocês que realmente tem sim muito a ver. Eu quero falar sobre política. Há uma inverdade que sempre disseram por aí, uma inverdade popular, que política e religião não combinam, não é verdade? Mas se você for fazer uma análise em todos os anais da história, você vai entender que a política e a religião, elas sempre combinaram, né? Elas não é que elas não podem se misturar, mas na verdade elas nunca deixaram de estar juntas, né? Elas sempre estiveram, como podemos dizer, envolvidas. Se eu for citar aqui algumas passagens bíblicas, nós vamos ver que a política ela está entranhada na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Houve um momento em que o povo de Deus clamou por um rei, né? Houve um período na Bíblia em que houve um período chamado de período teocrático, onde o próprio Deus governou. Não havia rei, não havia um governador. Sim, Deus era o próprio rei, o próprio governador. Deus governava. Enfim, era um governo muito excelente, afinal de contas, Deus estava no controle, né? Deus ele ditava as regras. Mais à frente, o povo clama por um governo democrático, ou seja, Deus deixa de diretamente usar as suas mãos e o povo clama então por um governo humano, onde Saul, né, como primeiro rei, entra e começa a governar. Daí surgem alguns problemas, como toda democracia expõe, né, esses problemas. Então a política ela é algo sim de Deus. Então a democracia demonstra que, embora seja de Deus, ela existe falhas, né? Saul teve muitas falhas em seu governo como rei, mas Deus ainda estava na direção. Deus não havia deixado totalmente nas mãos de Saul. Então, meus amados, a política ela é válida sim, e nós precisamos exercer a nossa função como cidadão, né? Nós precisamos demonstrar de fato quem somos nós nas urnas eletrônicas, quando vamos escolher os nossos candidatos, como as eleições desse ano, né? As eleições municipais, prefeito e vereador. Então é importante você ter essa ciência, principalmente você cristão, que às vezes diz, eu não vou votar, eu não quero votar, eu não vou desperdiçar o meu voto. Então a política ela é realmente de Deus. Independente do que tenha acontecido no cenário político atualmente, em todos os tempos, a política ela é uma ferramenta essencial. A política e a religião ela é a base da nossa sociedade, né? Se você for estudar história, você fazer uma pesquisa, você vai ver que o contexto do nosso país, né, ele nasce no contexto político e religioso. O Brasil é um país que está inserido em um contexto político e religioso. Então, faça uma análise, né, analise bem e você vai ver que vale a pena você exercer o seu papel como cidadão. Há um dos pais da igreja, que eu não vou me recordar o nome, que ele disse uma frase muito interessante. O problema não é o poder, e sim os poderosos que dele se apoderam. Então o problema não é a política, o problema sou eu, o problema é você. Um abraço e até a próxima.